Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Onze e 38, meu amigo querido, melhor de todos nós, os quadros de saúde, Lauro Quadros, muitas vezes já usava o quadro de saúde para fazer praticamente uma consulta. Não é o meu caso hoje, mas eu estou louco para falar com a nossa entrevistada desta terça-feira, Gia Costa. E olha, Filipão, eu também, viu? Porque é uma coisa que muda o meu dia a dia e que não só o meu, tá? Muda o de muita gente. Vamos falar um pouquinho sobre sono, Felipe? Muda o de todos nós. Doutora Bianca Ocevar de Moura, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Jean. E aí, estão dormindo mal por aí, então? Ô, doutora, bota mal nisso. A senhora não sabe, não sei se a senhora ouve o programa, mas foi quando é que foi? Quinta-feira da semana passada, eles tiveram que me acordar para fazer o programa, viu, doutor? Isso que o programa começa às 11 da manhã. Mas é o seguinte, tem um chamado de higiene, eu gosto muito do tema e há muito tempo entrevisto sobre o tema, porque como o meu sono, em função do horário do meu trabalho, é um sono irregular, porque o sono é um hábito, né, doutora? Exatamente. A gente tem que ter o hábito, né? Tem que ter uma higiene do sono e um hábito do sono. Dormir na mesma hora, acordar na mesma hora. Exatamente. Como é que funciona isso? Isso aí é muito importante, né? A gente está falando sobre sono agora esse mês com muita frequência, porque, só para dar uma introdução, né, Felipe? A gente tem, no mês de março, é comemorado o Dia Mundial do Sono, né, para conscientizar a população sobre a importância do sono. E aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Sono promove durante uma semana ações para a população, para falar sobre o tema, né, um pouco mais para as pessoas conhecerem, enfim. E esse ano, o tema da semana foi sono é essencial para a saúde. Então, aquele óbvio que precisa ser dito, né? Claro, exatamente. Exatamente isso. Exatamente. Então, por que é essencial dormir bem? Né? Então, o sono não é um desligar total, como se acreditava antigamente, né? E algumas pessoas ainda pensam, vou desligar. Não é isso. O sono, ele é um processo ativo, biológico, em que muitas coisas acontecem no nosso corpo e que só acontecem durante o sono. Então, ele é essencial. Por exemplo, a reposição energética, restauração tecidual, né, reconstituição tecidual, síntese de proteínas, as células da imunidade são produzidas durante o sono, né? Tem hormônios que são sintetizados somente em algumas fases do sono. Então, a regulação mental, todas as informações que tu absorveu durante o dia, é naquela noite de sono que o cérebro vai se organizar e vai consolidar a memória, enfim. Então, isso é super importante. E claro que quando isso não acontece de maneira regular e com qualidade, afeta o dia a dia e a vida da pessoa e pode vir a trazer futuramente doenças. Perfeito. Doutora, vamos lá. O que a gente chama de higiene do sono? O que as pessoas devem fazer antes de dormir? Perfeito. Para ter um hábito saudável para uma boa noite de sono. Então, para começar, tem que ir para a cama com sono. Tem muita gente que, eu quero dormir nesse horário, ou enfim, ou fica empurrando o seu sono também, né? Então, o bom é ter sempre um horário. O corpo da gente não sabe quando é final de semana e quando é dia de semana, né? Então, o correto é tentar manter uma rotina de horário de deitar e horário de levantar, tá? Também é muito importante esse pré-sono, assim, para o corpo começar a entender que agora é a hora de dormir. Então, diminuir o uso de telas, principalmente, que é o mal da nossa sociedade atualmente, né? A gente vai vendendo sono em Netflix e celular e Instagram e aquilo ali vai... Tu tá vendendo o teu sono para aquilo ali, né? Então, tentar diminuir o uso de telas, né? Durante a noite, então, é muito importante que o quarto esteja escuro. Às vezes tem, assim, uma telinha
da TV, assim, aquela luzinha vermelha, aquilo ali, às vezes a gente não se dá conta e aquilo ali que está fazendo despertar durante a noite, né? Ou, assim, aquela fresta da janela começa a entrar sol, né, mais no verão. Essas coisas, assim, têm que ser cuidadas. A temperatura do quarto, colchão confortável, travesseiro, tudo que é controlável dentro do ambiente que faça com que você tenha uma noite de sono mais tranquila e contínua, a gente tem que cuidar. Doutora, a senhora mencionou a questão envolvendo ao deitar com sono. No meu caso, assim, eu vou usar o meu caso como exemplo, mas É a nossa consulta, mas tem um outro ponto que me chama a atenção. Porque eu vi alguns relatos em comum também. Que é deitar com sono, só que não conseguir dormir. Começa a ficar muito agitado. A senhora menciona a questão da temperatura, menciona a questão da iluminação também. Mas há casos em que, por vezes, tem aquela iluminação externa que prejudica. Mas em outros momentos, a pessoa está ali deitada, sente que está cansada, mas não consegue. Pode ser relacionado a alguma questão, como, por exemplo, ansiedade, alguma questão de estresse, acumulado de algum outro tipo de situação que acarreta nesse impacto na tentativa de dormir, no sono, de modo geral? Com certeza, né? Levar preocupação para a cama é certeza que você não vai conseguir dormir, né? Então, se a pessoa tem essa questão assim, agora eu vou deitar e começa a pensar na vida, em tudo, né? Resolver todos os problemas deitado. Eu sempre falo assim, ali deitado, tu não vai conseguir resolver nada, né? Então, a minha dica que eu dou para os meus pacientes é ter alguma coisa para anotar do lado, assim, todas as coisas que tem que fazer no outro dia, por exemplo, tá com alguma preocupação, aí eu tenho que resolver isso. Anota. Não posso me esquecer amanhã de manhã quando eu levantar, aí fica aquela coisa na cabeça. Então, pegue a nota ali e aquilo ali esquece e tenta relaxar. Outras coisas que funcionam super bem para algumas pessoas, tá? É a questão de meditação ou exercícios respiratórios. Eles ajudam na indução do sono, né? Tem vários aplicativos no celular hoje em dia, assim, isso é super divulgado, né? Então, auxilia na indução do sono e também na manutenção, porque eles induzem ondas cerebrais mais contínuas e mais lentas. Então, ajudam muito, tá? Essa é uma dica que também é legal de tentar. Tem pessoas que mudam a vida delas fazendo meditação antes de dormir. Perfeito. Bom, doutora, vamos lá. A situação de apneia, que é uma das suas especialidades. Eu já tive o ronco e a apneia, né, e fui. E aí eu até tenho uma situação assim que eu sei que é polêmico dizer isso, não é polêmico, não, é errado dizer, mas vocês nos tiram, e aí eu vou generalizar, vocês nos tiram do nosso quarto, da nossa cama, do nosso toalete, da nossa janela que ficou ali um pouquinho aberta, da luzinha da net, da luzinha do computador, que é aquele ambiente que a senhora diz que é errado, mas que a gente dorme todo dia. Aí vocês nos enchem botam em um outro quarto, em uma outra cama, um outro travesseiro. O travesseiro até acho que pode levar, me disseram, eu não levei, mas acho que podia levar o travesseiro. Nos enchem de fios e querem dizer assim, agora relaxa e dorme aí que nós vamos ver a qualidade do teu sono. A polissonografia, né? Você está falando do exame no laboratório. Exatamente. Né? Eu fiz em função de apneia e ronco. Como é que é essa questão da apneia? Como é que é a questão do ronco? O que pode ser feito para melhorar? Porque muitas vezes nós, homens, incomodamos as pessoas que dormem conosco em função disso, causando ora susto na apneia e ora incômodo com o ronco. Assim, Felipe, só mencionando o exame que você falou, tá? Hoje em dia, o sono evoluiu, essa parte de medicina do sono evoluiu muito, tá? Hoje a gente tem exames que são feitos na casa da pessoa, domiciliares, e que eles são tão bons quanto para diagnosticar, por exemplo, a apneia do sono, tá? Quando a gente tem esse distúrbio respiratório, então é uma indicação, pode ser feito em casa. Isso diminui muito esse fator surpresa do quarto, da noite estranha, né? E faz com que algumas vezes até o exame consiga ser realizado e ser mais fidedigno, tá? Então evoluiu isso aí, tá? Para saber que a população tem essa opção.
Entrando sobre distúrbios do sono, então, a apneia do sono, que são as paradas, as interrupções do fluxo de respiração por 10 segundos ou mais durante o sono. Você acredita que 33% da população adulta do Brasil, isso é um estudo que foi feito em São Paulo, chamado Episono, tem apneia do sono? Nossa, Então, uma a cada 3 pessoas, portanto. Exatamente, extremamente prevalente. Só que existe um mito dessa coisa, roncar é normal, né? O ronco é um dos sintomas da apneia, por exemplo. Então, a pessoa que ronca, ela já, de antemão, ela precisa fazer uma avaliação do sono, porque o ronco, ele é uma instabilidade, é um barulho da via aérea quando está dormindo. Então, se tem aquilo ali é a pontinha do iceberg. Certo. Tem apneia? Pode ou não ter, pode ser só barulho efetivamente, né? Que também não é o melhor, né? Hoje a gente sabe que atrapalha daí a pessoa que está do lado, no caso. Doutora, outro... Bastante. Mas a apneia atrapalha a pessoa que está do lado e traz inúmeras consequências deletérias para a saúde de quem tem essa doença, né? Agora, doutora Bianca, uma outra dúvida que agora surge de mais um ouvinte nosso em relação à paralisia do sono. Há algum estudo que indica o impacto imediato disso na qualidade? A gente sabe que por vezes são aqueles pesadelos prolongados, né? E que aí vai muito do cérebro da pessoa em relação ao que está acontecendo por ali. Mas o impacto dessas paralisias que ocorrem com muitas pessoas, eu não sei se há algum dado estipulado em algum estudo mundialmente, mas é um fator que chama muito a atenção. E a minha pergunta é justamente relacionada a essa dúvida de alguns ouvintes nossos aqui. Quanto ao impacto na qualidade do sono da pessoa no dia a dia. É muito comum? É um pouco mais grave? É mais leve do que uma apneia, por exemplo? Esses distúrbios são chamados parassonias, que são distúrbios que são, não tem a mesma prevalência do que insônia e apneia do sono na população, que é muito mais comum, tá? E são distúrbios mais raros, tá? E que necessitam uma investigação melhor, mais profunda e bem individualizada para cada pessoa, tá? Todos os distúrbios do sono, numa maneira geral, necessitam avaliação médica, porque eles com certeza trazem prejuízos para a saúde da pessoa como um todo, né? A gente tem falado muito, assim, eu vejo divulgarem muito alimentação saudável, né? Exercício físico, a questão social, meditação, e o sono é meio deixado de lado. Mas o sono é tão importante quanto, e para ter tudo isso a gente precisa ter um sono saudável, né? Então, são distúrbios que existem e que devem ser investigados. Geralmente, quem trata sono, né, a medicina do sono, é um tema muito amplo. Já. Então, assim, tem médicos pneumologistas, otorrinos como eu, tem médico de várias áreas também, psicólogos, psiquiatras, tem fisioterapeutas, estão muitas pessoas, dentistas, odontologia do sono, hoje está super para o tratamento, né? Então é uma rede de pessoas e às vezes não é um profissional só que vai te ajudar, tu vai precisar de algumas pessoas para te ajudar. Perfeito. Por sinal, odontologia do sono é algo importantíssimo, porque as pessoas não muitas vezes não, aí é o contrário, né? Quer dizer, o contrário não, porque tanto faz homem quanto mulher nesse caso. O preconceito do ronco com relação ao homem é muito forte. Mulheres também roncam, ponto. Com certeza. E crianças ponto, né? também. E crianças também, ponto. Né? Mas a questão do ranger dos dentes, muitas vezes as pessoas não conseguem observar e acordam, né? Exatamente com o maxilar doído e o prejuízo aos dentes, né? A dentição das pessoas. Então, é uma situação que tem que ser muito bem observada sempre. Com certeza. Bom, doutora, tem alguma questão aí, Jean? Tenho uma outra aqui de mais ouvintes nossos que diz respeito a medicamentos para dormir, principalmente o famoso tarja preta. A nossa ouvinte, ela coloca aqui que não consegue mais dormir sem ele, que faz isso há 18 anos. E aí ela não consegue se livrar. Ela pergunta se tem algum tipo de alternativa para lidar com esse impacto, né? E de modo geral ela também coloca aqui do impacto
desse uso de medicamentos frequentes no sono, no dia a dia, né? É uma dependência que acaba sendo gerada, né, doutora? Assim, o uso de medicações para o sono, ele deve ser prescrito por médicos, né, para começar, porque às vezes a pessoa usa o remédio do vizinho, né? Então, e o mínimo de tempo possível, né, para que a pessoa consiga, enfim, sair do seu quadro. Geralmente são quadros de insônia, né, que tem, a insônia a gente sempre sabe que é secundária, a noite é o reflexo do dia. Então, o que está acontecendo no dia dessa pessoa que ela não está conseguindo ter uma noite normal? Então, não adianta só tomar o remedinho para desligar ali, né, e não ter o autoconhecimento, conseguir rever a vida, o que eu estou fazendo. É um quadro de ansiedade, é um distúrbio mental, eu estou precisando de algum auxílio psiquiátrico, psicológico, geralmente tem algum fundo emocional envolvido, então isso precisa ser visto. E os hábitos de higiene do sono que a gente falou também ajudam muito, tá? Então o remédio, ele é uma boa alternativa, desde que usado como uma ferramenta certa, por um tempo limitado, com uma projeção por trás de todo um trabalho que deve ser feito para que a pessoa consiga se livrar dele também. Olha aí. Perfeito. Tem tudo isso. Doutora, álcool não aquela pessoa que eventualmente saiu, fez uma festa, teve um jantar mais prolongado, mas tem o hábito, alguns têm a necessidade do remédio, outros têm o hábito de um cálice de vinho, de alguma coisa assim, para induzir o sono. É correto? Não é correto? Eu acho que a gente não vai mudar a cabeça de ninguém, mas vamos dar a informação. Claro, tudo que é rotina, assim, né? Então, qual é a rotina? Uma coisa eventual, né? Enfim, é da vida. Mas, assim, se a pessoa coloca aquilo como rotina, né? O álcool, vamos lá, o álcool, ele é um sedativo também, tá? E ele pode gerar sonolência, né? Quando ingerido em excesso, tá? Então ele acaba sendo um indutor do sono. Só que esse efeito dele faz com que as pessoas, por exemplo, que têm um relaxamento, vão ter um relaxamento mais profundo. Se a pessoa ronca, ela vai roncar mais, porque toda a musculatura fica mais flácida. Se ela tem apneia, ela vai ter mais apneia. Então acaba que a noite de sono fica pior, né? Pode ser que a indução seja rápida, mas a noite vai ser de qualidade pior, usando tanto medicações sedativas muito fortes, entendi, ou álcool, por exemplo. E os dois juntos, então, eles se somam, né? Sim. Aí não é recomendado mesmo. Já. Bom, doutora, dando andamento, então, para quem dorme menos de 8 horas por dia, o recomendado sempre são 8 horas, mas tem aquelas rotinas que por vezes vão de 4 horas a 6 horas. E aí tem muita gente que dorme até menos do que isso, outras vezes mais. Qual é a alternativa para que essas pessoas que dormem menos de 8 horas encontrem uma maneira de ter uma melhor qualidade no seu sono? É uma pergunta que vem, né, a calhar diante desse impacto que é causado justamente pela falta do próprio, né? A gente vê as consequências, às vezes, físicas, como as olheiras, que são mais nítidas, mas tem outras tantas que surgem também, né, doutora? Perfeito. Foi muito bom ter trocado nesse ponto, porque isso é muito individualizado, né? A necessidade de horas de sono, ela é muito variável de pessoa para pessoa, assim como várias coisas, né? Nós somos indivíduos, somos diferentes, então. Esse número que se divulga, 8 horas, é uma média da população. Tem pessoas que precisam menos sono, precisam 5, tem dormidores curtos conhecidos, então 5 a 6 horas, e tem pessoas que precisam mais horas de sono, precisam 9, 10 horas. Claro que esses extremos, eles são pessoas mais raras, digamos assim, tá? E isso, cada um tem que ter o seu autoconhecimento. Olha, eu fico bem com tantas horas de sono. Então, isso é muito individual. Não tem como, assim, você tem que dormir 8 horas. Não é bem assim. Isso varia. Existem outras coisas que variam, que são individuais para a pessoa. Além do número de horas de sono, que também muda durante a nossa vida, porque um recém-nascido, por exemplo, ele dorme
14 a 17 horas. É bem diferente, né? Então, de acordo com a fase que a gente vai tendo da vida, o número de necessidade, de quantidade de horas muda. Mas também o horário para dormir. Então, existe uma programação na nossa célula, isso vem com a gente, tá? Uma programação no nosso corpo que se chama cronotipo. Então, algumas pessoas são do cronotipo matutino. Então, são pessoas que têm sono mais cedo, o pico da melatonina endógeno, ele começa mais cedo, então elas vão ter sono às 9, 10 da noite e acordam muito cedo, 6 da manhã, né? 5, 6 da manhã, são os matutinos. E no outro extremo nós temos os vespertinos, que são pessoas que só vão ter sono lá pela 1 da manhã, 2 da manhã, né? Meia-noite. Então, são pessoas que funcionam melhor à noite, né? E tem o sono mais tarde, o pico de melatonina, ele ocorre mais tarde. Por conseguinte, elas precisam dormir até mais tarde, né? Sim. Precisam dormir até as 9 da manhã, elas têm uma necessidade de sono que é diferente. As outras pessoas, que é a maioria da população, são subtipos intermediários, não são esses extremos, né? O que a gente sabe? Que é necessário respeitar isso também, porque quando a gente luta com o nosso corpo, com a nossa biologia, você não consegue inverter isso. Isso vem de programação. E acontece naturalmente, às vezes, na vida, a gente vai fazendo escolhas de profissionais, escolhas, enfim, e acaba fazendo, né, o plantão da noite, ou trabalhando mais de manhã cedo, faz o exercício físico às 6 da manhã na academia. Então, isso é muito variável de cada pessoa. Doutora, eu fico impressionado, porque a senhora, como todos os médicos que estão nos ouvindo, fizeram residência médica e muitos são plantonistas. Isso. E eu tenho grandes amigos meus que são plantonistas, médicos plantonistas, em cardio, em outras áreas. É impressionante isso, porque vocês, literalmente, muitas vezes têm que dormir em pé, né? Literalmente. É plantão de 24 horas, é uma situação de plantões complicados. No início da carreira dos médicos, mais de um plantão, muitas vezes, para pegar e fazer uma renda maior. É uma situação. E eu hoje, depois de muito tempo que eu saía no máximo às 8 da noite dos meus empregos, hoje eu tenho saído às 2 da manhã. É uma virada muito louca. Então, quem é plantonista, quem nesse momento é policial militar está nos ouvindo, é policial civil está nos ouvindo, é enfermeiro está nos ouvindo, sabe essa situação dessas mudanças lá? É complicadíssimo para quem está no dia a dia. Então, eu fico pensando... O trabalhador de turno, noturno, a gente sabe, a noite foi feita para dormir. Felipe, a noite foi feita para dormir, né? Então, o trabalhador de turno, o noturno, né? Ele tem que criar mecanismos, enfim, para conseguir aproveitar o sono durante o dia, porque às vezes a pessoa faz o plantão durante a noite e faz outras coisas durante o dia também. Então, isso aí está vendendo o seu sono. Ninguém consegue levar essa situação por muito tempo na vida. Ela vai ter que ou parar porque ficou doente, né? Porque isso é uma loucura, né? Ou porque, enfim, simplesmente não consegue, um esgotamento físico mental muito intenso, né? Exatamente. Doutora, deixamos de lhe perguntar algo? Olha, eu acredito que a gente falou um pouquinho de cada coisa, né? Então tá bem. Esse tema é muito longo, extenso, né, Exato. Felipe? Exatamente. Quero agradecer a senhora, a doutora Bianca Ocevar de Moura, que está no Centro Clínico Mãe de Deus, para exatamente atender as pessoas com esse tema. As pessoas ficaram curiosas, a gente teve uma boa participação aqui, porque todo mundo tem algum... Se não é pessoal, né, tem um companheiro, a companheira ali com algum problema. E isso aqui teve muito relato aqui, que até nem vou contar para não criar problema entre os casais amigos. Obrigado a senhora, um excelente Felipe, dia. Foi um prazer, obrigado pela oportunidade. Felipe e Jean, estamos por aí, precisando... aqui no Centro Clínico do Mãe de Deus. Abraço. Até mais. Abraço, doutora. Até. Tchau, tchau. Não, hoje eu não vou entregar aqui, tá? Mas vai dar crise em alguns casamentos. 12:02, conversamos com Bianca Ocevar de Moura.